Olá, meus queridos amigos, que Deus abençoe você, ilumine você. Estamos aqui mais uma vez, começando uma série especial, Hackeando as Profecias. Vamos abordar ali o livro de Isaías, Apocalipse, o livro de Daniel. E ali você e eu vamos aprender coisas extraordinárias, coisas fantásticas. Nós estamos começando aí essa série, Hackeando as Profecias. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você, aonde você está nesse momento, a fechar os seus olhos para juntos falarmos com o nosso Deus. Querido amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós estamos começando mais uma vez uma série Hackeando as Profecias. E desejamos muito que o Senhor possa nos usar como teus filhos, e os teus filhos que estão escutando também possam ser abençoados com a mensagem da palavra que será produzida aqui. Que esse vídeo possa alcançar dezenas, centenas, milhares de pessoas em todos os lugares possíveis, para que a tua palavra possa produzir o fruto necessário. Fique conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, nós estamos começando uma série chamada Hackeando as Profecias. Eu já quero aqui fazer propaganda do nosso próximo tema, que é daqui a pouquinho, daqui um sábado nós vamos estar fazendo, a nossa próxima vez que estivermos aqui, vamos estar estudando sobre ele. É esse aqui, ó, os símbolos proféticos. Por que nós vamos estudar esse tema? Porque você vai encontrar ali no livro de Daniel e Apocalipse muitos símbolos proféticos. Você vai encontrar ali uma mulher montada numa besta, você vai ali encontrar um cordeiro com vários olhos, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, 7 montes, 7 estrelas, 7 igrejas, enfim, vários símbolos. E tudo isso na Bíblia tem o seu significado. Daqui a pouquinho você vai ver alguns símbolos e depois você vai aprender que é fácil demais aprender as profecias. E para o tema de hoje, nós iremos aprender o livro profético. Qual é o livro profético? Bom, toda a Bíblia, mas eu quero destacar em especial o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Esses dois livros, eles se juntam sobre o mesmo assunto, chamado profecias. Tá bom? E se você sabe, hoje em dia, as pessoas têm muita dificuldade para estudar a palavra de Deus. Então é importante você ter alguém que te ajude, que te oriente, né? Falar de um assunto muito empolgante, que é a Sagrada Escritura. Então você já reparou que quando a Bíblia ela é questionada por algumas pessoas, muitas pessoas questionam a Bíblia. Então, o que nós precisamos fazer em relação a isso? Duvidar? Não. Você tem que aprofundar um pouquinho mais, conhecer a palavra de Deus, estudar a Bíblia, como se fosse a voz de Deus para o ser humano. Ali é a orientação de Deus. Então, quando você estuda a Bíblia, você tem que colocar algumas coisas em ação. Por exemplo, você tem que pensar quem escreveu o livro, quando que ele escreveu, por que ele escreveu, o que estava acontecendo naquele momento que ele escreveu e trazer aquele ensinamento para os dias atuais. Tá bom? No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nós encontramos um texto que diz assim, olha que texto lindo, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado. Já começa com uma promessa de felicidade, porque a palavra bem-aventurado significa feliz. E ele diz, quem é esse feliz? Ele diz, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que lê. Ou seja, quem toma tempo, tira tempo para ler a palavra de Deus, essa pessoa tem a probabilidade de ser mais feliz. Não está entendendo o que Deus está dizendo? É uma promessa. O livro de Apocalipse começa com uma promessa. Qual é a promessa? Feliz aquele que lê. Mas não fica só aí. E bem-aventurado, ou seja, feliz os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, Deus começa o livro do Apocalipse já fazendo uma promessa para quem lê e para quem ouve. Ou seja, Deus não quer somente que você leia a Bíblia, mas que você ouça a voz dele através da leitura da palavra de Deus. Eu estou falando aqui do Apocalipse, mas isso engloba toda a Bíblia. Tá bom? De Gênesis a Apocalipse, todos esses livros são importantes para você. Como o livro de Apocalipse chegou até nós? Bom, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviadas pelo seu anjo, a notificou ao seu servo João. Então, para você entender, ou seja, Deus deu a mensagem para Jesus, Jesus mandou para o anjo levou até João, e João então escreveu no rolo e mandou para o povo de Deus. E quem são esses servos de Deus? Eu e você. Foi assim que o livro, a palavra de Deus, chegou até a mim e a você.
através de uma orientação de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João e de João para todos nós. Bom, você vai encontrar ali no livro de Gênesis, o livro de Daniel e Apocalipse, alguns animais. Por exemplo, no livro de Daniel, por exemplo, você vai encontrar esses 4 animais aqui, ó. Você está vendo aí um leão com 2 asas, que não existe. Você vai encontrar ali um urso com um braço maior do que o outro e 3 costelas na boca, que também não existe. Você vai encontrar um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que também não existe. Você vai encontrar ali um animal terrível e espantoso com dentes de ferro, que não existe, tá bom? Com olhos, chifre com olhos, enfim. Tudo isso são símbolos proféticos. E à medida que você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a descobrir que esses símbolos, eles estão aqui para trazer algo especial, um significado especial. No ano de 168 a.C., 476 depois de Cristo, até o 476 depois de Cristo, o Império Romano, ele era governado por imperadores, né? E ele foi dividido em 3 partes, por exemplo, Império, República e Monarquia. E o interessante é que desses imperadores que teve aí, um deles se destaca, que foi o imperador Domiciano, que foi de 81 a 96. Esse imperador se destaca por quê? Porque foi mais ou menos na época ali de João. Qual João? Um dos discípulos de Cristo. Esse homem ele perseguiu vários cristãos, milhares de cristãos. Foi ele que decretou a morte de dezenas, milhares de cristãos em arenas, onde alguns eram colocados pinche pendurado em uma estaca, e ele colocava fogo nessas pessoas, e alguns imperadores pegavam essas pessoas, colocavam no quintal de sua casa, passavam pinche nessas pessoas e colocavam fogo para que, enquanto essas pessoas queimavam, iluminavam o quintal para ele. Outras pessoas colocavam as pessoas numa arena e soltavam leões que estavam dias sem se alimentar para que devorassem aquelas pessoas. E esse imperador também foi o responsável por tentar matar João. Isso mesmo, João, o discípulo amado. E uma das tentativas que ele fez foi jogar João dentro de um caldeirão de óleo fervente. O óleo estava borbulhando ali, e ele jogou João. Quando ele olhou, João estava nadando igual um peixinho, né? Quando João se levantou, nada com ele. Ele ficou tão irado que ele mandou João para uma prisão. Como não era como os dias de hoje, né? Era uma prisão especial, João foi para uma ilha. E essa ilha não é que ela tinha prisão, é que ao redor da ilha existiam animais aquáticos ferozes, como tubarão, provavelmente jacaré, crocodilo, enfim, não sei. E era impossível para João sair de lá. Então João ficava lá isolado. Ficou lá isolado. Mas isso que parecia um mal se transformou em bênção. Aquela tribulação para João, na verdade, foi um paraíso para ele. Porque ali, na ilha de Pátimo, ele recebeu a visita do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? Foi ali na ilha de Pátmos que ele viu Jesus andando sobre as 7 igrejas. Foi ali na ilha de Pátmos que ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu como noiva ataviada para o seu encontro, para o seu noivo. Foi ali também na ilha de Pátmos que ele viu Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aquilo que parecia ser uma tribulação para João, na realidade foi uma bênção para João. Ele parecia que estava sendo isolado, distanciado, ficando distante da sociedade, mas ele estava entrando num local onde ele ia ter um encontro com Deus. Ali na ilha de Pátmos, João teve a maior de todas as experiências da sua vida. João não morreu ali. Depois ali ele saiu dali, e aí que ele foi escrever o livro do Apocalipse, e foi ali que ele foi escrever os outros livros que levam o seu nome, como João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Em Apocalipse, no versículo 11, Deus fala assim para João, que dizia, João ouviu uma voz que dizia, o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Perceba que João estava ali, ele foi tendo as visões que ele foi recebendo ali de Deus, principalmente do livro do Apocalipse, e Deus deu a ordem para ele para que ele escrevesse tudo que ele estava vendo e mandasse para as 7 igrejas. Se você for comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 19, e também Deuteronômio 24, o próprio Moisés ele recebeu as mesmas orientações de João Batista. Perceba que ele diz, olha, agora escreve essa canção e ensine aos israelitas. Mande que eles aprendam de cor, pois ela será a minha testemunha contra eles. Então no versículo 24 ele diz assim, olha, Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da lei de Deus.
Preste bem atenção, quem escreveu os primeiros 5 livros foram Moisés. Quem escreveu o último livro foi João. Perceba que tanto do primeiro até o último foram Deus que mandou escrever o livro. Ou seja, os 66 livros da Bíblia foram escritos com a ordem, a autorização do próprio Deus. Então, Antigo e Novo Testamento são livros que foram escritos por homens, mas sobre a orientação de Deus, sobre ordem escrita de Deus. Algumas curiosidades bíblicas que eu e você precisamos saber dentro da profecia bíblica são essas aqui. Por exemplo, são 66 livros que tem no total da Bíblia. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Deus mandou 40 pessoas para escreverem a Bíblia. Ou seja, eles não escreveram a Bíblia porque simplesmente quiseram. Assim como Moisés e como João receberam a instrução de escrever um livro, esses outros homens também receberam instruções de Deus para escreverem os seus livros. No tempo de Jesus, ela demorou um tempo mais ou menos de 1600 anos para ser escrita por 40 autores. Lembrando que esses 40 autores nem sempre eles estavam vivendo na mesma época. João, que escreveu o Apocalipse, Daniel, que escreveu o seu próprio livro, eles não se encontraram, eles nunca viram um ao outro. No entanto, quando você pega os dois livros, eles parecem que foram escritos um do ladinho do outro, tá bom? A Bíblia também já foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. Foi escrita em 3 linguagens originais. Quais são elas? Hebraico, grego e aramaico. Bom? E tem um único autor, lógico, que é Deus. Bom? Esses 66 livros, nós dividimos ele em 2 partes. Antigo e Novo Testamento. Bom? Mas, quando se trata de estudo profético, nós pegamos os 66 livros e subdividimos eles em 5 partes. Isso mesmo, nós subdividimos a Bíblia em 5 partes. Quais são essas 5 partes? Por exemplo, nós temos a primeira parte, que é o livro histórico. Nós temos a segunda parte, que é os livros poéticos. Nós temos a terceira parte, que são os livros proféticos. Nós temos a quarta parte, que são os evangelhos. E nós temos a quinta parte, que são as cartas. Com essas informações, fica fácil para você agora saber o que é que você está lendo na Bíblia. Vai ter momentos que você vai estar lendo e vai estar lendo história. Mas vai ter momentos que você vai estar lendo, são cartas que os discípulos, ou até mesmo Paulo, escreveu para alguém. Ou você vai estar aí lendo os evangelhos, os acontecimentos da vida de Jesus. Ou você pode pegar, por exemplo, o livro de Salmos, que são livros poéticos. Ou você pode pegar também o livro de Isaías, Malaquias, que são livros proféticos. E o que isso tem a ver com profecia? Tem tudo a ver. Porque, por exemplo, se você pega o livro histórico, a história da Bíblia, ele começa no livro de Gênesis e vai até o livro de Esther no Antigo Testamento, mais o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Esses são livros históricos. Tudo que você lê nesse grupo aqui são histórias. Você tem história de Sansão e Dalila, você tem história de Davi e Golias, você tem a história do rei Saul, você tem a história da Arca de Noé, você tem a história da criação. São histórias. Você tem a história dos discípulos curando, pregando e pessoas sendo restauradas. São histórias. E desse livro histórico, 90% que está escrito ali, você entende como se lê. E 10% você tem ali um grauzinho de dificuldade, porque não são história, estão misturados com um pouquinho de profecia. A segunda parte, que são a poesia, ela começa com o livro de Jó, e você pode para Jó, um livro poético? Pois é um livro de amor, um livro poético. E vai até Cântico dos Cânticos, ou mais conhecido como Cantares. O que tem nesses livros? 85% desses livros se entende como se lê, e 15% não se entende como se lê, porque ele também está relacionado a alguns eventos futuros que as pessoas acham que são para aqueles dias, tá bom? A terceira parte é a parte profética. Essa que é a mais difícil de todas. Ela começa no livro de Isaías e vai até o livro de Malaquias, no Antigo Testamento, mais o Apocalipse no Novo Testamento. E pare e pense agora, 95% não se entende como se lê. E 5% não se entende como se lê. Qual que é a diferença aqui? Se você pegar a parte histórica, pegar a parte poética, pegar os evangelhos e pegar as cartas, se você ler nesses evangelhos, nesses livros, a palavra mulher, beleza, é mulher mesmo. Se você ler lá água, é água mesmo. Se você ler animal, é animal mesmo. Mas na profecias, se você ler mulher, provavelmente não é mulher. Se você ler água, talvez não é água. Se você ler animal, não é animal.
Por quê? Porque a profecia não se entende como se lê. Ou seja, quando você estuda o livro profético da Bíblia, você precisa de uma tabelinha de conversão profética, que é o nosso próximo tema, onde nós iremos juntos descobrir o que significa o que na profecia, para a gente ficar fera nesse assunto profético. Aí vem os evangelhos, né, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 livros. Desses 85 se entende como se lê, 15% está relacionado a parábolas. Uma das parábolas que Jesus contou, ele diz assim, olha para você ver como é que 15% não se entende como se lê. Jesus falou assim, ó, eu sou pastor e vocês são minhas ovelhas. Eu pergunto, você é uma ovelha? Você não é uma ovelha. Ovelha come capim, você não come capim. Ovelha tem 4 patas, você não tem. Ovelha tem pelo, você não tem. Mas Jesus chamou de ovelha, tá vendo? Ou seja, não se entende como se lê. Então você precisa saber o que é que você está lendo. E se o que você está lendo é aquilo mesmo, é um símbolo, uma parábola ou uma profecia. E por último, não menos importante, nós temos as cartas que começam no livro de Romanos e vai até o livro de Judas, lembrando que esse Judas aí não é o Judas Iscariote, porque o Judas Iscariote não escreveu no livro. É um outro homem que também aceitou Jesus com o nome de Judas. E 90% se entende como se lê, 10% não se entende como se lê. O próprio apóstolo Pedro, ele falando sobre as cartas de Paulo, ele diz que as cartas de Paulo são difíceis de entender. Aí vem uma charadinha para você. De tudo que eu falei para vocês aqui, ó, história, 90% se entende como se lê, poesia, 85% se entende como se lê, profecia, 5% se entende como se lê, evangelho, 85% se entende como se lê, e 90%, e cartas, 90% se entende como se lê. Qual desses livros você acha que é mais difícil de estudar? Os livros históricos? Não. Os livros evangélicos? Não. As cartas? Não. As profecias. 95% dessas profecias não se entende como se lê. Então, vamos falar um pouco das profecias. Existem várias profecias da palavra de Deus. Eu quero destacar algumas delas para vocês. Vamos fazer algumas avaliações proféticas. Veja só, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, você e eu lemos assim. E depois dessas coisas, lembre-se que é João que está escrevendo. Ele está lá na ilha de Pátimo, como prisioneiro, e lá ele recebeu a visão. Ele está tendo uma visão, ele está relatando a visão que ele teve. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E aí, conseguiu ver o mistério? Vou falar para vocês. Ó. Ele viu 4 anjos até aí, tudo bem. Mas aí começa a ficar difícil, porque ele fala assim, ó, e os 4 anjos estavam nos 4 cantos da terra. A pergunta é, a terra é quadrada para ter 4 cantos? Viu? E ele diz que esses 4 anjos, além de estar nos 4 cantos da terra, também estavam segurando os ventos. Você consegue segurar os ventos? Percebeu que a profecia não se entende como se lê? Ele viu 4 anjos dos 4 cantos da terra. Quer saber o que significa isso? Me aguarde nos próximos temas. Olha só, Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Perceba que João está vendo aqui uma mulher vestida com sol, lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12, versículo 1. Você já viu uma mulher desse jeito? Quer saber o significado dessa mulher? O que isso quer dizer? Me aguarde nos próximos temas. Veja só, Apocalipse 13, versículo 1. E aqui está o que todo mundo tem medo, né? Uma das profecias bíblicas que as pessoas têm mais medo. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfemo. Uau! Dá para apavorar, não é mesmo? Ele viu uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre cada um dos chifres 10 coroas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu já vi gente falar que é pecado ir à praia porque a besta vai sair do mar. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Mas fique calmo, não tem nada a ver isso não. Você quer saber o significado dessa besta, quem é essa besta, quem é essas cabeças, esses 7 chifres? Me aguarde no próximo tema. Mas pode continuar à praia, que isso não tem nada a ver com você ir à praia, tá bom? Fique tranquilo. Olha só a besta que ele viu. É terrível, é espantosa, é assustadora, mas não tem nada a ver com o que as pessoas ensinam por aí. E se você pegar ali Daniel capítulo 7, por exemplo, você vai ver um leão com 2 asas,
um urso com 3 costelas na boca e um braço maior que o outro. Você vai ver um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E você também vai ver um animal terrível e espantoso. O que será que isso tem a ver? Nada. Só símbolos. Agora você também vai ver como nós podemos estudar as profecias. Porque não é simplesmente você pegar a Bíblia, abrir lá em Isaías, Malaquias, Apocalipse e ler o que está lá e pronto, acabou. Não. Tem um processo que você precisamos seguir e quando você segue esse processo, fica mais fácil para você estudar as profecias. Isaías capítulo 28, versículo 10, você e eu lemos assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Veja só, estou até fazendo propaganda de vender laranja. Quer comprar laranja? O carro de laranja está passando aí na porta. Mas veja só, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou seja, você pega um verso aqui em João, você pega um verso em Apocalipse, você pega um verso lá em Malaquias, e quando você junta eles, você tem um assunto completo espalhado em toda a Bíblia. Imagine um quebra-cabeça de 1000 peças. Você vai ter que selecionar cada peça um versículo da Bíblia. Você vai juntando um versículo de cada vez, e aí você tem um montante no final que vai revelar para você o quadro total. Eu trouxe aqui um paralelo aqui, uma experiência da Bíblia mesmo. Veja só, Lucas capítulo 21, verso 7 diz assim: perguntaram-lhe então, mestre, quando pois sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Perceba que alguém fez a pergunta para o mestre, mas não fala quem perguntou e nem quem é o mestre. Óbvio, depois de estudar a Bíblia, eu sei que foram os discípulos que perguntaram para Jesus. E por você estar na Bíblia, você também pode falar, foram os discípulos, beleza. Mas quando nós começamos a juntar outros versos, fica mais claro. Por exemplo, Mateus 24, versículo 3, diz de forma diferente. Ele diz assim, ó: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora ficou mais claro, porque agora a Bíblia está dizendo que foram os discípulos que chegaram perto do seu mestre. Óbvio que está falando dos 12 discípulos que chegaram para conversar com Jesus. Falando em 12 discípulos, eu faço uma pergunta: quantos discípulos Jesus tinha? Bom, são vários. Mas a Bíblia destaca 70, dos 70 destaca 12, dos 12 a Bíblia destaca 4, dos 4 a Bíblia destaca 1. E fica a pergunta: será que foi um coral de 70 vozes que falou: Senhor, mostra-nos quando todas essas coisas vão acontecer? Será que foi um coral de 12? Será que foi um quarteto? Ou será que foi um soleto? Será que alguém chegou perto de Jesus? Bom, a Bíblia não fala, mas dá um detalhe aqui, ó. Marcos capítulo 13, versículo 3 diz assim: depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, o mesmo assunto, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e quando estiver tudo para se cumprir. Perceba que Lucas falou que alguém se aproximou dele, Mateus falou que foram os discípulos, mas Marcos me diz que foram 4 pessoas. E há quem diz, e eu acredito, que pode ter sido o discípulo João. Por quê? Porque João, dos 4 ali, João é o que mais ficava mais pertinho de Jesus. É o que tinha o costume de colocar a cabeça sobre os ombros de Jesus, sobre o peito de Jesus. E uma vez, o próprio Pedro falou assim: olha, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. Então pode ser que nesse momento, fala, nós vamos lá, mas que vai perguntar é você, tá, João? Você pergunta para ele como é que vai acontecer. Eu acredito que pode ter sido João, tá bom? Vamos para o nosso questionário bíblico de hoje? Nós estamos caminhando para a reta final do tema e eu preciso falar isso aqui com você. Algo que vai ficar, tem que ficar na sua cabeça. Se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva aí nos comentários qual é a sua dúvida. A gente vai entrar em contato com você o mais rápido possível. Por favor, não fique com dúvida. Diga também de onde você está falando, para a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando, para a gente entrar em contato. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, para que muitas pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Algumas perguntinhas do questionário. Quem inspirou os escritores da Bíblia? Nós sabemos que foram 40 pessoas, mas quem deu inspiração para eles para escrever a Bíblia? Bom, 2 Pedro 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem inspirou os homens a escrever a Bíblia foi o próprio Espírito Santo. Ou seja, mas os homens santos de Deus, ou seja, esses homens santos não significam pessoas que nunca pecaram.
São homens que são separados para fazer um trabalho especial para Deus. Então todo aquele que é separado, chamado para um ministério, ele é considerado como santo aos olhos de Deus. Porque ele abriu mão de todas as coisas seculares para trabalhar para Deus. Por exemplo, um pastor, um padre, um missionário, um arcebispo, pessoas que dedicam a sua vida, uma freira, um frei, pessoas que abrem mão da vida secular, de ganhar dinheiro, de trabalhar em qualquer outra coisa, para viver a obra de Deus. Esse é considerado como santo para Deus. Não é porque ele não peca, não. É porque ele está abrindo mão de coisas seculares para viver para a glória do nosso Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, dá mais um detalhe para a gente. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. Não é só o Novo Testamento, nem só o Antigo Testamento, mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela é divinamente inspirada, ou seja, inspiração divina. Quais são os maiores erros das pessoas nos nossos dias? Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus deixou claro. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Qual que é o maior erro que as pessoas têm cometido hoje? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, para que você não cometa esse erro, nós estamos criando agora o hackeando as profecias, que é uma forma pequena para você aprofundar um pouquinho mais no seu conhecimento bíblico. O que eu e você precisamos para aprender as profecias bíblicas? Veja só o que diz aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, diz assim, olha, Felipe correu, ouviu o que ele estava lendo e perguntou, o senhor sabe, entende isso? Claro que não, respondeu o homem. Como posso entender se ninguém subir para me ensinar? Ele pediu a Felipe que subisse para a carruagem e se assentasse com ele. Aqui está falando do diálogo entre Felipe e o eunuco. O eunuco, que era oficial, ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Ele leu o livro do profeta Isaías e ele tinha uma curiosidade de saber o que é que ele estava lendo e de quem o profeta estava falando. E ele disse então para Felipe, como posso entender se não há ninguém para me ensinar? E Felipe então subiu com ele e explicou. Ou seja, as pessoas para estudarem a profecia, ela precisa de alguém que já estudou a profecia para ensinar para ele as profecias. E é isso que nós estamos oferecendo para você. E se você quiser fazer de uma forma mais sutil, uma forma mais próxima, manda uma mensagem para a gente aí pelo Facebook, entre em contato com a gente vai providenciar alguém para estar estudando a palavra com você na sua casa. Se você não quiser estudar à distância, quiser uma coisa mais tete a tete, é só entrar em contato com a gente, que breve alguém vai procurar você para dar para você um estudo profundo da palavra de Deus. O que será que Jesus espera de você? Diante do quadro que nós estudamos hoje, do livro, da Bíblia, e que o maior erro das pessoas é não conhecer a vontade de Deus através da Bíblia, o que você acha que ele espera de mim e de você? Bom, Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, diz assim, ó, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-lo. Ou seja, o plano de Deus é que você tenha a Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa, não tem? Óbvio que você tem. A maioria das pessoas hoje tem Bíblia em casa. E às vezes tem até mais de uma. Mas não basta ter esse livro. Você precisa ler nele todos os dias de sua vida. É isso mesmo. Deus quer que você tenha o livro e que você leia o livro. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas eu quero que você vá além de ler. Em outro versículo, em João 5, verso 39, Jesus diz para nós examinar as Escrituras. Cavar fundo. Pesquisar fundo. Deus quer que você vá além de simplesmente ler. Ler, você lê qualquer livro. A Bíblia se examina. Tá bom? O que acontece quando nós estudamos a Bíblia? João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, que é a Bíblia, e a verdade vos libertará. Isso mesmo. Jesus, quando esteve aqui em João 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui em João 8,32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu e você tomamos a decisão de conhecer essa verdade extraordinária,
Essa verdade tem poder de nos libertar. Nos libertar do quê? O que a palavra de Deus pode libertar você? O que essa verdade contida nas profecias pode libertar você? Libertar você do quê? De muitas coisas. Por exemplo, ela pode te libertar dos vícios. Sabia disso? A Bíblia, ela tem o poder de te libertar dos vícios. Será que estou falando para alguém que se encontra agarrado em algum tipo de vício nessa tarde? Talvez o vício da bebida, das drogas, do jogo, vício dos próprios remédios. Você está aí lutando para sair daí e não consegue. A Bíblia, pega a Bíblia, pega lá, vai lá no seu quartinho, lá pega a sua Bíblia. Vai lá no seu armário, pega a Bíblia, na sua prateleira, pega a Bíblia. Faça dela um estudo diário. Lê a palavra de Deus, faça disso um estilo de vida. Diga para si mesmo, a partir de hoje, eu vou ouvir a palavra de Deus, porque em nome de Jesus, através da palavra de Deus, eu serei libertado dos vícios. A palavra de Deus, ela tem o poder de libertar você ou qualquer outra pessoa do adultério. E quando eu falo de adultério, apesar de estar mostrando aqui a infidelidade matrimonial, existem várias formas de adultério. Adulterar uma conversa, adulterar um documento. Seja lá qual for o tipo de adultério que você estiver preso nele hoje, Deus tem o poder de te libertar. Deus tem o poder de te libertar das fofocas. Isso mesmo, tem muita gente linguaruda aí, fica nas janelas da vida, querendo saber de tudo e de todos, para depois dar informação. E é pesado, e pior que isso, tem quem escuta. É só a bandeirinha da vovó aparecer lá que a gente chegou, o que está acontecendo, né? A pessoa tem prazer em falar. É que tem umas catilangas aqui que tá me ouvindo, tá rindo pra mim, tá gente? Por isso que eu tô rindo aqui. Aqui não tem segredo de muita coisa, não. Mas é isso mesmo. Deus tem o poder de nos libertar da fofoca, da intriga, de confusões. Tem o poder de nos libertar dos falsos profetas, pessoas com más intenções, que usam a palavra de Deus para tirar dinheiro, para poder explorar o ser humano. E Deus está dizendo para você, filho, conheça essa verdade e ela vai te libertar desses homens. Você tem que pegar a palavra de Deus e fazer dela um estilo de vida. A regra da sua vida não é o que o governo diz, não é o que o pastor diz, não é o que o padre diz, não é o que o missionário diz, mas o que a palavra de Deus, o que Deus diz através da palavra de Deus. Algumas pessoas reclamam, Deus não fala comigo, mas não lê a Bíblia. Como que Deus vai falar com você se a palavra dele, a Bíblia, está fechada? Como que Deus vai falar com você? Para que você ouça a voz de Deus, querido, escuta. Você precisa abrir a palavra de Deus todos os dias. Vou dar um conselho para você aqui. Programe um horário específico para você. Fala só, esse é o tempo que eu vou dedicar para ler a palavra de Deus. Comece a ler o livro de Mateus ali, vai pegando os evangelhos, depois você pega o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois você passa para outros livros, história, poesias, profecias. Mas tire um tempo para você conhecer, dedicar-se à palavra de Deus. Eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta muito preciosa para Deus. E é você que vai decidir isso. Em nome de Jesus, você deseja continuar conhecendo a verdade e ser liberto por ela? Esse é o plano, conhecer essa verdade e ser definitivamente liberto por ela. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de libertar você. Se você deixar, se você tomar a decisão de pegar a palavra de Deus e fazer dela a regra de vida, ela vai te libertar de qualquer coisa que o diabo tenha prendido você. Mas você tem que querer. É você que decide. Eu preciso fazer essa oração agora. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso pedir a Deus para que você seja liberto. Se você tomou a decisão de conhecer a palavra de Deus e ser liberto por ela, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos aí onde você está. Aí exatamente onde você está nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos para que juntos nós possamos orar e pedir a Deus para poder sermos libertos dos enganos e das armadilhas do diabo. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa tarde, estudando um pouquinho sobre o livro profético, o mesmo livro que fala de profecias e temas difíceis, mas que ela mesma também se explica por si só. É através desse livro que nós queremos ser libertados de todos os enganos que Satanás tem colocado na mente dos seres humanos.
E se tem alguém nessa tarde que está me escutando nesse momento, ou que está escutando depois de muito tempo, e está preso em alguma armadilha do diabo, que o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que quando ela pegar a palavra de Deus, quando ela fazer da palavra de Deus regra da sua vida, ela seja liberta, assim como o Senhor já libertou milhares, dezenas de milhares de outras pessoas, essa também possa ser liberta, pelo poder de Deus e pelo poder que o Senhor deu a sua palavra. Senhor Espírito Santo, o Senhor que inspirou as pessoas a escrever a Bíblia, nos inspire também para, ao lermos a Tua palavra, compreendermos a Sua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Que essa seja a sua fala nessa tarde. Senhor Deus, entrega a minha vida em Suas mãos. Que você sinta o abraço carinhoso de Jesus. Fica aqui meu convite para o nosso próximo tema: símbolos proféticos. Deus abençoe você. Uma boa tarde.